Salve, salve galera, Coruja, mais um dia de entrevista. Hoje tô aqui com esse grande talento da música. Eu vou cair na gandaia ao som da bateria. A promessa foi feita há mais de 300 dias. Peri, Salve. satisfação. Satisfação é minha, mano. Bater um papo, parceiro, falar um Bora. pouquinho de Legal. trabalho, falar um pouquinho de música. Olá. Pô, cara, uma grata surpresa, né? Poder me deparar aí com o seu trabalho. Você tá com um trabalho recente aí, né? Chamado... Álbum novo, o Mar Atravessou novo. a Rua. É isso aí. Eu Queria que você produzi falasse um aqui. pouquinho aí. Conta como começou a sua história na música. Você já tem uma caminhada já. Já tem uma caminhada. Comecei na música no coral lírico, cara. Crianção, assim, 9 anos. Pô, Eu fiz uma audição e já entrei. Então ali, já aos 9, 10 anos, comecei a estudar a parte de harmonia, de teoria musical, né? Porque esses corais líricos são super rígidos. Então, tipo, super novinho, já tinha maestro, tinha que solfejar, tinha que ter a postura certa pra sua cantar. mãe que te direcionou, Minha mãe família, ou me foi levou. você que, pô, eu quero fazer Não, parte? eu acho que a minha família percebeu que eu tinha a manha de cantar um pouquinho melhor que as outras crianças, talvez, nas Uhum. festinhas. E acabou que me levou pra uma audição de um coral, né? E daí nessas eu passei. E então eu comecei na música a partir daí, né? Então já entrei assim meio que por uma porta meio estreita do erudito, sabe? E vim desenvolvendo desde então. Logo depois, deixa eu ver, eu gravei uma participação num disco de vinil. Quando eu era pequenininho, eu lembro que eu cantei era um álbum chamado Flores no Deserto, de um autor que eu não lembro do que era, mas era uma coisa meio humanista. Era uma coisa meio assim, que eu acabo seguindo até hoje, que é essa coisa da arte pela transformação social também. Não só pela diversão, também, mas não só. O entretenimento ligado à social, eu acho importante e dá pra você fazer. Então eu comecei ali e depois, um pouco mais velho, comecei a estudar batera. Porque Foi o primeiro instrumento musical que você... instrumento musical foi bateria. Eu falei, puta, eu preciso estudar um instrumento. Eu acho que eu tava naquela fase da adolescência, meio com vergonha de ficar no palco e escolhi a bateria porque eu achava que eu ficava protegia meio um pouco, escondido, né? cara. Eu lembro que eu falei isso, falei, não, puta, então eu vou estudar. Eu estudei bastante, como a minha professora chamava Vera Figueiredo, sabe? Que ela era baterista da banda Altas Horas, do Serginho Groisman, aí, e tem uma longa história no segmento da percussão e bateria, né? Interessante, mulher, né? Mulher e tal, super legal. E daí nessas de fazer shows, apresentações tipo de professora com aluno, que eu ia junto, eu era hold dela. Comecei a ser hold dos batera também nessa época. E como ela tinha um patrocínio de uma marca inglesa, os bateras que eram ingleses, que vinham pro Brasil, passavam pela escola dela para dar alguma aula, alguma coisa. Eu acabei sendo hold de um monte de batera foda. Workshop, essas coisas. Tipo, eu fui hold do baterista do Iron Maiden, fui hold do baterista do Tony Bennett, do batera do Ozzy, dos batera monstro mesmo. Eu acompanhei muito eles de perto, né? Até que tinha uma banda que não conseguia arrumar vocalista nenhum. Eu falei, pô, então eu vou voltar pro vocal. Daí, deixa eu pensar, um pouco mais pra frente, veio essa leva de teatro musical, que a Broadway, né, que os brasileiros começaram a importar espetáculos da Broadway para montarem aqui no Brasil. Hoje isso é um negócio bem difundido aqui, tem vários, você ouve falar. Mas o primeirão que teve, eu participei, que chamava Ranch, um puta de um teatro musical, uma peça, um espetáculo, que foi montado aqui no Brasil. Por eu ter a manha de cantar essa coisa lírica, eu acho que eu passei pro elenco principal. E daí, a partir daí, abre uma outra porta, que é você começar a prestar atenção e interpretar os textos mesmo, né? Que o ator, ele não tem sempre a música. Hoje em dia na música, né, a gente até comentava que às vezes determinado cantor ele é muito bom na parte musical e de repente falta um pouco da parte interpretativa, de pau ali. E é bacana, porque você já foi agregando diversos valores, né? Fui aprendendo por que o ator, por que ele estuda tanto pra fazer uma coisa e qual a diferença. Aprendi a escolher melhor os covers, por exemplo. Entendeu? Porque você começa a perceber, porra, deixa eu ler essa letra direito. Pô, essa letra não tem nada a ver comigo. Às vezes você, pra agradar outro, você toca uma música que não tem nada a ver com você. E daí quando você pega uma que tem a ver com você,
naturalmente você toca ela melhor, entendeu? Então isso já é um diferencial, assim, pro cara que tá começando, faz maior diferença você manjar de interpretação, porque você vai encontrar até cover pra você tocar, você vai tocar melhor, entendeu? E você não precisa ser autor, você vai saber da vida aquele texto. Uma questão de identidade ali também. Identidade, né? também. E aí você gostando da música, teve essa passagem pela Brother, muita diferença da parte musical do que a gente estuda aqui, lá fora? Porque eu sei que lá fora a pessoa vai estudar música, ela tem uma questão de percepção musical, né? Ela aprende um pouquinho de piano, ela tem uma ideia, vai ler partitura e tal. Quando você chegou lá, sentiu algum conflito ali? Sim, ou... senti. Essa pergunta é genial, né? Sim, tem conflito pra caramba. Por quê? Porque o ator de teatro musical, ele precisa cantar, precisa atuar e precisa dançar também. Como o segmento estava chegando no Brasil, não tinha ninguém especializado. Ou tinha os caras que cantavam bem, mas não dançavam, ou os bons atores que não cantavam, entendeu? Então, naquela época, ainda não tinha como você se preparar bem aqui no Brasil. Porque não tinha a ciência. Essa complexidade, né? Uma escola que ensina você a cantar, dançar e atuar. Tinha isolado. Então, agora, nesses 10, 15 anos pra cá, daí o cara, hoje em dia no Brasil, ele tem condição de se aprofundar. Mas não tem comparação com o que rola fora do Brasil ainda. Não tem. E aí, caminhando um pouco mais, você fez parte de um projeto que ficou muito conhecido, que foi o... 9 Mil Anjos? 9 Mil Anjos, 9 né? Mil Anjos foi a coisa mais louca, né, cara? Foi intenso, né? E juntou uma galera, né? Se eu começar pelo fim, ó, quer ver, ó? Vou tentar brincar de começar do fim pro começo. Morreu o Champignon com um tiro na cabeça. Daí um pouco antes morreu o Peu enforcado. Se enforcou também. Daí um pouco antes morreu o nosso segurança. Um pouco antes morreu o nosso preparador vocal. E um pouco antes morreu o Chorão. Então morreu 5 pessoas relacionadas ao trabalho em muito pouco tempo. Nesse período a gente já não estava mais tocando junto. Mas a gente ainda tinha aquela energia de quem gravou um disco junto. De quem vivenciou um período. Então, tirando essa parte que foi um aprendizado de vida, né, que você tem que lidar com todo o desdobramento, a mídia que vem explorar você no seu pior dia, tá na porta da sua casa tirando foto escondido, entendeu? Rolou de tudo isso, eu experimentei essa tristeza. Mas tirando essa história, eu estava fazendo uma das peças de teatro musical que vieram depois dessa que eu te contei, e vinha aqui para esse estúdio com a grana que eu ganhava para fazer minhas demos, que eu não sabia no que ia dar. O Quaker sempre dando aquela parceria aí. O Quaker foi sempre o cara... Gente boa. Aqui eu comecei, né? Minha primeira gravação da minha primeira banda foi aqui, no Auá. E daí, nessas, quando eu vim aqui gravar esse disco, eu servia a mesa, eu trabalhava de garçom, servindo mesa, pegava o dinheiro para vir aqui gravar o disco. E numa dessas ele falou, tem uma banda que tá procurando vocalista, você não quer se inscrever lá no teste e tal? Ele me passou o telefone, eu liguei, era o Peu, guitarrista, que tocava com a Pitty um pouco antes. E daí chegamos lá e foi assim, ele tava de violão na mão, falou, canta essa música aqui, me deu uma que ele já tinha pronta, canta essa aqui, me deu outra, falou, vamos escrever uma aí. Daí a gente escreveu uma na hora, só que ele era da família dos Novos Baianos, né? Você tá ligado? Isso aí, ele é descendente lá. E tinha o Galvão, que é o principal compositor dos Novos Baianos, estava na sala, né? Esse dia aí eu pensando, ontem eu tava servindo mesa e eu tô escrevendo uma letra com esses caras, o que eu tô fazendo aqui? Daí passei pra banda, entrei, rapidamente a gente começou a compor muito, ensaiava 6 vezes por semana, 5 horas por dia. Então a gente fez muita música, e como tinha, ainda por cima, o Champignon, que era do Charlie Brown. Isso que eu queria saber, cara, você acabou de falar, outro dia eu tava aqui servindo mesa, e de repente você tá junto com os caras. Isso foi brutal. Porra, Champignon monstro. Champignon era o maior da banda, né? Porque no segmento do rock, eu não sei se existiu algum baixista melhor que o Champignon no Brasil. Eu não sei. Se existiu, eu quero conhecer, entendeu? Porque o que eu vi ele fazer, eu não vi ninguém fazer. Tipo, que é chegar e falar assim, eu vou levar esse meu baixo lá para os Estados Unidos e vou gravar o disco inteiro com esse baixo. Chegamos lá no estúdio, tinha 300 baixos. Falou, não, eu vou gravar com o meu.
Daí ele começou a gravar. E, meu, terminou o disco, os caras falaram, meu, esse cara pode tocar em qualquer banda no mundo, mano. Tipo, os gringos falavam dele. Assim, ele era um cara que realmente podia tocar em qualquer banda no mundo. Só que o equilíbrio emocional, né, cara? E a saúde, a espiritualidade também, entendeu? Não é só ser artista, é ser humano, mano. O artista, você acha que ele vira uma antena, né? Atrás de tudo, né, cara? Atrás de tudo. Muita coisa bacana que acontece. Muito na elogio vida. falso, muito elogio real. Muita gente que queria ser o cara, mas não sabe como é difícil para chegar até ali. Então é aquela projeção só imediata. Mas também, se você no outro disco, você fizer um disco um pouco diferente, você vai dar para esse mesmo cara, esse cara vai falar que você é um bosta. Entendeu? Porque ele queria que você fosse como ele quer que você seja. Essa questão do sucesso, você acha que então é difícil às vezes manter ali o pé no chão e essa força dos limites causa um pouco de cegueira, cara, para poder enxergar, se ver realmente ali naquela situação. A 9.000 Anjos foi algo, vocês tiveram uma vendagem de discos absurda, né? Trouxe uma exposição muito grande. A gente gravou, a gente ganhou prêmio, porque vendeu o disco pra caramba. Na época, como tinha o celular, ainda era uma novidade, o MP3 embarcado num aparelho, né? Como a gente era uma banda que tinha essas pessoas de grande porte já na música popular brasileira, tipo Júnior, né? A gente nem falou de Júnior ainda, que também é uma dimensão ainda maior que do Champignon, só que outro segmento, né? E o Champignon também tinha toda essa pegada de vir. Então tinha um conflito, por exemplo, aonde pegou pra mim, que eu posso falar com certeza, assim, que dá uma bagunçada. Eu tava na frente ali representando o baixista que era do Charlie Brown Jr., o baterista que era da Sandy Júnior, completamente diferente, e o guitarrista da Pitty. Então a galera esperava de mim coisas que eu não sou. Você, de repente, era meio que aquele elo, né? Que ia fazer a liga, que ia dar a liga, eu fosse né? um pouquinho de cada um, cara. Dar a liga ali pra aquele time, né, meu? Então, e eles me escolheram justamente porque eu não tinha nada a ver com nenhum deles. Falaram, meu, vamos escolher um cara novo. Só que pro fã dos três, eles estavam esperando que, meu, ia aparecer ia pegar a Pitty, o Chorão, a Sandy, pôr no liquidificador, nascer um cara. Não vai, E eu lembro que gerou alguns questionamentos, né? Pô, o Júnior, ele veio de um segmento que era todo lá, todo fofinho, tá? Pô, e agora? De repente, mostrar de repente, pra todos ali, algo que vivia dentro dele, ou do gosto musical dele, também foi um choque, que de repente passou uma vida inteira dentro de, né? Ele teve uma outra história que... Sou um menino comportado. Então, que sempre foi de uma coisa mais rural, né? Uma coisa assim, mais tradicional e tal. De repente, tava ali tocando. Só que é o seguinte, eu entendo perfeitamente a galera que tava esperando dele uma coisa que fosse uma consequência natural da carreira, gravar um disco como cantor meio do sertanejo, entendeu? De repente o cara entra num projeto diferente, é porque a galera nunca prestou atenção, mas ele sempre foi um cara que tocou a batera desde pequeno. Se você vê Sandy Júnior, você vai ver que ele, em todo show ele toca. Ele não foi um cara que só ficou preso em cantar e dançar. Ele manja de iluminação, o cara é meio artista completo, entendeu? Ele é punk, né? Agora acho que ele tá com um trabalho eletrônico, tá produzindo, né? É um cara, assim, super que aproveitou a oportunidade, assim, só que é claro que uma pessoa que tem tanta visibilidade atrai muita gente que gosta e muita gente que tem inveja, cara. A inveja existe, né? A gente sabe que existe, porra. Às vezes eu fico impressionado em como ele sabe lidar bem com isso. Entendeu? Porque eu mesmo não sabia lidar com isso, porque eu não me sentia motivo de inveja. E ele sabe que ele é motivo de inveja. Então ele sabe lidar com isso, entendeu? Perigoso. E aí essa história da 9.000 Anjos aí... Foi foda. Esperamos aí tê-los muito, muito tempo, que acabou isso daí. Passou. Uma triste coincidência. Foi. E aí você parte para um outro caminho. Pô, daí o que tinha acontecido? Eu tinha passado de garçom que serve mesa a ter uma banda que tocou com o Ivete Sangalo, que gravou na Califórnia, que abriu o show do Maroon 5, que tocou nos maiores festivais, Harper, né? Tocamos com o Ben Harper no VMB. Então ali isso me deu uma noção do business da música. E eu falei, porra, legal. Só que quando acabou a banda, eu fiquei de novo sem estrutura. Porque a grande estrutura não vinha de mim ali.
Mas vinha do Júnior e do Júnior, né? Então eu falei, porra, vou fazer um disco com as pessoas que eu conheci nesse tempo, o melhor que eu puder. Daí gravei um disco chamado Horizonte Vertical, que foi meu primeiro disco solo, que tem participação, porra, do cara do Megadeth, que é o Kiko Loureiro, tem participação... Pô, tem uma parceria com a Rita Lee, tem uma música inédita do cara da Fresno, tem o cara do Capital Inicial, gravou todas as guitarras, o Fabiano. Então é um disco que eu fiz com todo mundo que eu conheci nesse período. Eu agreguei, chamei e falei, me ajuda a gravar. E todo mundo veio e gravou. Então foi um disco, daí fiz bastante show e tal, não sei o quê. Passou isso, quando acabou o trabalho desse disco, caiu a ficha do que tinha acontecido com os caras da 9.000 Anjos. Aí, sabe quando cai todas as fichas, eu fiquei meio deprê, meu. Eu falei assim, eu preciso cuidar da minha vida, porque a vida não é só a música, cara. Eu preciso assimilar o que aconteceu com esses caras, entendeu? Porque isso aí tava me atormentando, cara. É muita gente, muito pouco tempo, sabe? Eu parei, fui cuidar da minha vida e voltei porque recebi um convite ali pra fazer um musical. E aí entra a história do rap, eu acho. Por isso que eu queria falar sobre o rap agora. Legal. Tem um musical americano chamado In the Heights, que se passa em Washington Heights, que seria tipo, Osasco, de Nova York, e fala sobre a imigração, o problema da imigração. Fala sobre isso. E o personagem principal era o cara que viu todo mundo do bairro dele ir embora, ou morrer, ou sofrer pra caramba, mas ele era o cara que estava ali falando, não vamos desistir, vamos continuar, vamos lutar pra gente, vamos seguir no nosso bairro aqui. E eles não achavam quem fizesse esse papel, cara. E veio bem pra mim esse papel. Eu fiz. Louco. Então casou certinho com a minha vida, entendeu? E ali, só que tem um detalhe, esse é o primeiro musical americano que foi feito com rap, cara. Então tem rap escrito na partitura, coisa que você não via antes. O clássico usando o rap como linguagem. Ao contrário, não o rap dessa vez pegando os samples do Mozart. O Mozart pegando os samples do rap, entendeu? E montou, então, um musical. E eu, como tinha a habilidade do lírico e já curtia o Racionais, já curtia o Sabotagem, o Dexter, Public Enemy, Run DMC, Beastie Boys e por aí vai, eu já tinha o flow. Então eu consegui. Então eu virei esse cara. Então, a partir daí eu falei, puta, o rap, cara, olha o poder que... Se eles escolheram o rap pra fazer uma peça da Broadway que fala sobre social, isso eu vou fazer também. Cara, legal. E você chegou tava me contando, você chegou a participar, ia poesias, as batalhas, você frequentou esse ambiente aí? O slam de poesia. O slam é um negócio que tem um núcleo de teatro hip hop aqui, que é liderado pelo DJ Eugênio Lima, pela Roberta Estrela Dalva, que é uma atriz também super conceituada. E o que é o slam? É um encontro de poetas, mas assim, vão lá, tem 40, 50 pessoas, cada um tem direito a ler uma poesia de 2 minutos. Você foi super bem recebido lá, Negrão, como é que foi? Eu tô entrando num universo que não é novo, que é novo pra mim, né? Tô lidando com as dificuldades de chegar num bairro diferente, entendeu? Uhum. E existe essa dificuldade. Só que eu tô com essa missão, assim, de alguma forma, não repetir o mesmo erro que eu vejo sendo cometido, que é ódio contra ódio. Que a gente tava trocando essa ideia aqui, off. Uhum. Que é, você recebeu ódio, você escreveu a sua música, e você transformou essa música, o veneno, em remédio. Se você fez essa música, você não precisa mais cuspir ódio em quem não tá sabendo do seu problema e não foi a pessoa que gerou o seu problema. Então, a gente tá, às vezes, o que eu vejo é todo mundo, cara, refém do passado, refém de um passado odioso. A missão é transformar isso, não perpetuar isso. E o microfone, ele gera um falso poder. A gente pode se enganar muito facilmente ao falar em público, porque o microfone revela. Então, o que eu vejo no slam é muita gente desabafando
muita mágoa, muita opressão, e a poesia serve para isso, mas eu também vejo por aí muito ódio contra ódio, cuspir fogo, porque eu tive as minhas dificuldades, de alguma forma eu passo a acreditar que a minha dificuldade foi maior que a sua dificuldade, sem te conhecer. Então eu tenho o direito de vir aqui e cuspir fogo no mundo, porque lá atrás me sacanearam, mas não foi você. E daí isso em você gera uma reação, cara, que não é gostosa, também... que não é legal, que você vai esbarrar no cara no metrô, você já vai mandar ele tomar no cu. É assim, entendeu? É básico. Não é fácil, né? Não é fácil. Então o slam é legal nesse ponto, mas pra mim tá sendo legal porque eu tô tendo um retorno de como a galera tá entendendo a arte, entendeu? É uma válvula de escape ou é uma maneira de espelhar o seu ódio em outra pessoa, entendeu? O que você recebeu, você tá jogando. Você não tá filtrando isso e jogando em outra. Eu acho muito bacana essa sua postura, porque chega um momento que a gente vê em alguns trabalhos que, obviamente que é importante toda essa parte comercial, a ascensão, porque você começa a consolidar certos sonhos, né? Mas manter essa coluna vertebral, que é esse poder transformador que a música proporciona. Esse né? é o grande lance, senão não tinha o Dexter. Então, Dexter, vamos armar uma parceria aqui. Dexter é um exemplo vivo de que vale a pena. Ele fala muito, né? A história dele, a cada dia, a cada momento, ele sempre tá frisando a forma como ele se transformou dentro da música, então, né? E o quanto ela deu força ali. E realmente o que você falou, né? Até me chamou muita atenção que é o mesmo discurso, o poder do microfone, exato, né? O poder de você... O poder do microfone. O quanto você consegue realmente ser um artista que separa a sua vontade do que você tem que passar como artista, manja. Porque chega uma hora, cara, que você tá com o microfone na mão, você vai fazer um discurso para um político. Entendeu? Seja quem ele for, em quem você vai confiar, mano. Mas uma hora você vai. E daí, nessa hora, você tá influenciando as pessoas a votar em quem você quer, porque você sabe que elas gostam da sua música. Isso é sacanagem, mano. Isso é sacanagem. Acontece muito, né? Isso é sacanagem. O artista sabe que ele é um cara normal. Quem acha que ele é um cara sobrenatural é o público. Então é fácil pro artista falar o que o público tem ou não que fazer, porque ele sabe dessa relação, entendeu? Ele tem conhecimento de que ele é influente por outros motivos, pela música. Mas daí ele fala, pô, volta em tal cara, entendeu? Isso eu acho zoado pra caralho. E eu não vou fazer nunca. Pô, eu tava vendo as parcerias que você tem aqui, só gente... fera, né, Peri? Você tá numa parte aqui... Você que compõe as músicas, você trabalha em parceria... Como que é o resultado? É o que vem de dentro? Ou você tenta dividir, juntar ali pensamentos, sensações? Sempre voltado aí pra parte urbana, né? Eu vejo esse foi urbanaço. Então, esse álbum aqui, eu gravei ele inteiro e compus e toquei tudo, cara. Eu mesmo. Começo ao fim. Os beats, todos os foi do jeito. A cara do Peri tá aqui. Tá aí, tá inteiro. Peri, o mar atravessou a rua. É bem isso. É a ideia de você falar de que enquanto a gente estiver nessa de... O mar atravessou a rua, é o que tá acontecendo, né? A natureza vai dominar. A gente tá se maltratando, a gente tá perdendo tempo com coisas que não tem nada a ver, mas o efeito vem, a causa e o efeito. É inevitável, entendeu? Então a gente tem que reparar um pouco em que estado emocional a gente tá propagando as coisas, porque provavelmente é nesse estado que a gente vai receber as coisas, entendeu? Um Brasil desfalcado politicamente, todo mundo, um povo estuprado desde que nasceu. É lógico que fica uma população hostil, uma população que, porra, tá à flor da pele, entendeu? Mas a gente tem que começar a entender que isso é uma missão também nossa, de ser brasileiro, sacou? De não devolver ódio com ódio, de ser civil, de respeitar seu vizinho sem conhecer o cara. É difícil. Eu acho legal isso em você, que você bate, você tem os questionamentos que a música traz muito disso, né? De trazer, retratar um pouco ali da realidade do social, enfim, mas você traz de uma forma sutil. Você não vem dando porrada, né? Eu tava comentando contigo também, né? Eu ouço muito isso, o Brau, né?
dizer que, pô, agora eu tô no momento, sou mais estrategista, tal. E a gente vê muita gente dentro do rap, de outros segmentos, dando porrada, né? Blá, 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 blá. E de repente talvez a questão da estratégia ela funcione melhor, né? Porque a gente já tem tanta paulada. Sim. Né, de um lado do outro. Às vezes a pessoa nem ouve, né? Nem chega. Nem ouve. E também não é fácil dar porrada falando coisa certa. É muito fácil dar porrada falando merda. É só você ver as batalhas de gastação. Entendeu? Sabe as batalhas de pederastia que rola no tanque, rola no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Que fica aqui um debate de você é mais feio, você é mais bonito, você é mais burro, não sei o que lá. Mas também tem as batalhas de ideologia, que tem menos gente. Por quê? E daí tem um cara aqui em São Paulo que é o Vic, MC Vic. E esse cara, ele bate. Só que ele bate falando coisa boa. Então, é 1 em 1 milhão. É Brown no começo de carreira. Entendeu? Com certeza, esse cara vai mudar. Ele vai se lapidar com o tempo. Mas a essência dele, seja batendo ou seja falando, é boa. Entendeu? Então, bater não é fácil. Bater errado é muito fácil, né? Você teve toda essa vivência em vários segmentos, pô, ter essa experiência lá fora também, que agrega bastante a forma de ver a música. Sim. Eu vi que você tem uma composição aqui, uma regravação, Paciência, né? Que é esse monstro, né, cara? É um monstro, né, cara? Porra, todo mundo sabe que ele é um monstro, né? Todo mundo sabe. O cara é um animal. E uma vez, até uma história interessante sobre o Lenine. Eu fiz uma entrevista com ele quando ele lançou o disco Chão no Sesc, que é um álbum, acho que é o penúltimo que ele lançou. A gente conversou muito, mas uma coisa que ele falou foi como ele virou um artista que é eclético. Então ele falou que a mãe e o pai, era assim, a mãe era mais religiosa e o pai era mais da música. E até uma certa idade, a mãe obrigou todos eles a irem à igreja com ela. Mas a partir de uns 8 anos, eles podiam escolher entre ir para a igreja ou ficar com o pai estudando música. E daí, conforme eles iam fazendo 8 anos, iam parando de ir para a igreja e iam ficando com o pai, né? Daí o pai... Só que um gostava de samba, o outro gostava de Led Zeppelin, o outro gostava de forró. Então o pai falava, ó, só que a gente vai aprender a tocar a música dos 3, porque a música é pra gente entrar em comunhão. Entendeu? Então o Lenine aprendeu a tocar Led Zeppelin do mesmo jeito que ele aprendeu a tocar Lupicínio Rodrigues no mesmo caderninho. Por isso que ele virou esse cara super aberto. A gente fala... Eu tava agora também batendo um papo lá com o Paulo Miklos, né? E ele também tem essa coisa de trazer várias essências de vários segmentos e compor ali, né? Até falei, o trabalho dele tem um frevo lá, né? Puta, genial. Pô, no seu tem o Lenine, que tem MPB, tem a Rita Lee, que também é uma... Rita Lee já é o Rolling Stones, né? Pô, um barato. E eu acho interessante, como que você vê a aceitação desse seu trabalho? Esse novo aqui? Esse formato novo, né? Esse formato novo, que eu acho que tá super em alta também. Tem muita gente hoje buscando agregar, né? Assim, sim. Ó, eu já mostrei esse trabalho para bastante gente do segmento. Eu tenho agora eu tô com uma puta de uma banda legal que me acompanha, né? Legal, você tá fazendo shows? Já fizemos alguns, aí eu te mando os links. A gente fez um lançamento desse disco no estúdio Show Livre, né? Que é sabe qual que é? O Clemente lá. Uhum. Então foi o lançamento. Então tive uma percussionista que tem um lance mais afro, uma percussionista que tem um lance mais samba, um DJ que é versátil pra caramba, e eu, que toco uma guitarra e canto, né? Então a aceitação, pra mim, ainda tá bem no começo. Eu tô entendendo as barreiras, igual eu te falei. Tem assim, tem muita pedra pra quebrar até ser visto como uma pessoa que já faz parte do segmento. Ainda sou estranhado, entendeu? Igual eu te falei, o cara olha pra mim e fala, pô, quem é esse cara aí chegando com o disco? Quem é esse cara que era do rock aí? Porque a galera não vê você como artista ou da música. Eles você tinha banda de garagem, você já também cantei tinha, jazz, né? já cantei MPB, eu não posso ser um cara que, se eu falar que eu sou só do rap também, eu tô sendo errado com os outros. Uhum. Porque eu acho que a gente é da música. Até o Brown é da música. Claro. Ele é do rap, mas ele também é da música. Sim. Então, por todos esses motivos que eu contei, da minha história de como o rap chegou, eu percebi que eu podia fazer um disco que pudesse ter mais texto, que eu gosto de escrever pra caramba, que eu pudesse interpretar vários personagens diferentes,
Então, nesse disco aqui, pô, eu canto várias vezes como se eu fosse outra pessoa, assim, sabe? Ideia que eu troquei com gente lá na Praça da República, que eu dou muito rolê por lá. O disco é inspirado no centro de São Paulo, né? Então ele conta muitos casos que eu vivenciei por lá. Pô, legal, cara. Peri, então eu queria pedir pra ti aí uma palhinha, Corações em Nuvens Distantes. Vamos ouvir um pouquinho? Vamos, ó. Vou no freestyle só no vocal. Ela chegou na cidade ouvindo Marechal, caminhou da Duque de Caxias até o Municipal, procurando alívio para sua carência, conforto e ideias para adolescência. Agora aos 15 anos, sabia demais, aprendeu desde sempre com a indiferença dos pais. Minha mãe se frustrou, o impossível desejava. Meu pai, por outro lado, respeita a palavra e nunca deixa ela na mão enquanto a sua condição se agrava, se abandonou quando mais se precisava. Meus irmãos estão na vida, evaporando, sonhando com o mundo externo, vivendo o próprio inferno. Peguei a minha passagem e vim pra galeria. Ali na 24 eu relaxo um pouco por dia. Até às 11 vou trabalhar no telemarketing, depois viajar. Tentar esquecer um pouco dessa loucura. Ver beleza na tristeza e alegria na impura. No isqueiro, a solução passageira. Ela não sabe o que traga e joga pra alma a sujeira. E assim vai. Então, qual que é a história? É a menina, ela sai de casa para trampar, ela enfrenta todas as dificuldades que ela tem que enfrentar para chegar no trampo. A hora que ela vai dar uma relaxada lá no Anhangabaú, acontece isso aqui, ó. Um rato na calçada anuncia a mudança do clima. Bicicletas, motos chegando por baixo e por cima, me acusando de ser alguém nocivo, que não anda nos trilhos e por isso oferece perigo. Como é que deve ser para você que tem o poder para julgar, saber que o seu filho aí é o pior da mesa de jantar, atravessa a cidade para comprar resina que ele consome enquanto o filho do outro você discrimina. Milhares de palavras vieram à mente, palavras de quem não tem medo de te olhar de frente, palavras que te mostram ser incoerente, por isso te dão medo de olhar propriamente. E daí ela fala, não, mas mesmo assim eu vou seguir na limpeza. Mas é que a hipocrisia empodera os incapacitados e eu não disse quase nada do que eu tinha pensado. Fiquei ali, parada, esperando, sendo revistada por alguém, especialista em encostar, mas alguém que liberaram, entre aspas. Segui o meu caminho, claro, decepcionada. A lei descontou sobre mim a sua verdade mal contada. Será que todo mundo às vezes se sente como eu? Parte de um jogo que só joga quem já perdeu. Meu instinto me precede, antes de mim estão os anjos. Obstáculos, maldade, compreensão, felicidade. A vida oferece uma sequência ilógica para nos mostrar aquilo que a gente escolhe ou tá. Mais um dia acaba, outro dia chega, rua, chuva, bus, metrô, obstáculos para chegar no trampo e ligar o computador e ouvir a sua história. Até que chegue a hora, eu desligue e vá embora. Então, essa história qual que é? Apesar da pesada, da vida paulada, ela não sucumbe, ela segue. Né? Mantém firme. É disso, né? É ódio contra a sabedoria, não é ódio contra ódio. Você acha que a juventude hoje está segurando bem esse rojão, cara? Porque hoje a vida tá tudo muito intenso, né? A pancada ela vem e tal. E hoje a gente tem as válvulas de escapes aí, né? O pancadão e tal. Tá tudo mais fácil também, né? Assim. Nossa, cara. Difícil, né? Você já pensou ter um filho de 13 anos hoje? Então. É isso que eu penso, porque a influência... Antigamente você trazia aqui, tudo era mais... Internet, né? Internet. A internet também é um puta perigo também. Eu acho, cara, é delicado falar isso, né? Ser pai hoje, entendeu? Eu acho que tudo chega nessa pergunta. Como deve ser você ser pai hoje, cara? Porque será que... O que você vê? Você vê os filhos respeitando os pais mesmo ou você vê os filhos enganando os pais mesmo? Eu vejo isso pra caramba. E onde eu vejo que a música, né? Que eles absorvem isso, a responsabilidade que vocês têm através da música. Eu vejo assim, igual eu falo, Racionais fez papel de pai para uma geração, certo? Eu falo isso, algumas pessoas não curtem muito ouvir, mas provavelmente essas pessoas não tiveram determinados problemas em casa. Porque quem teve desfalcado mesmo, muita gente que eu conheço viu ali no Racionais uma fonte de inspiração para a vida, não só para a música, sabe? Então aí eles atingem aquela coisa social, que
puta, você gosta do som, você se diverte, mas além de tudo, você tá vendo que, pô, se eu talaricar, mano, porra, onde tá minha cabeça pra eu talaricar, entendeu? Uhum. Por que, como que é? Ou existe gente que, meu, tá morrendo no hospital mesmo e você não sabe, mano, entendeu? E existem tantas realidades que o rap trouxe. E eu vejo o Brown falando, ele fala, meu, eu não fiz nada demais, eu só falei o que eu via. Verdade. Ele fala, pô, será que ninguém tá vendo que o pessoal tá ali na fila do hospital, né? Às vezes o óbvio, no meio dessa sociedade caótica, ele fica tão distante, né? Que eu vi uma entrevista do Brown falando assim, pô, o governador aí falou que como só morreu 150 pessoas, que é menos do que o ano passado, então tá bom. Entendeu? Coisa que passa batido, porra mesmo, o Brown falou, mas é que é tão absurdo e passa batido. Então eu acho que a música, o artista responsável, às vezes ele se sente na função da antena mesmo. Mas o rap atual, que eu vejo hoje, tipo, que tem a cena agora, que é o Costa Gold, o Haikais, essa galera de São Paulo, já não é a minha galera, entendeu? Tipo, já não é da minha idade. Eu entendo, até da Bica de Pedra, o Pedrela é, Pedrela. Ele é, e eu também cresci ali, mas ideologicamente, a minha meta não é a mesma que a dele. E tudo bem, eu respeito porque eu sei que o cara é bom, entendeu? Mas o sucesso não tá diretamente ligado ao que eles chamam de sucesso na minha cabeça. É uma coisa um pouco mais sutil e um pouco menos material. Pô, Peri, então, cara, muito bom o papo contigo aqui. É uma grata surpresa a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre essa ideologia que reflete nesse trabalho que, sim, galera, tá demais. Eu que agradeço. O mar atravessou a rua. E nessa verdade que é o rap de poder transformador através da música, eu queria que você deixasse uma mensagem aí pra galera que tá vendo a gente, pra esse pessoal mais jovem aí. Pô, mandar um salve pra galera, né? Falar uma ideia que eu mandaria pra galera que tá começando na música, seria o seguinte, meu. Escuta todo tipo de música. Procura o que você tem de verdadeiro parecido com aquela música. Pesquisa o artista. Vê se você consegue encontrar verdade e coerência naquilo que ele fala e naquilo que ele vive. Porque isso é bom para você e é importante para ele também. Pra galera que já trabalha com música, que tá no rap, fazendo música, fazendo letra, eu daria uma ideia também. Ódio contra ódio nunca resolveu nada. As nossas experiências doloridas são oportunidades que a gente tem de transformar o veneno em remédio e fazer com que o mal que você sofreu não se repita com outra pessoa. Se você usa a sua própria música para cuspir o ódio da mesma forma que você recebeu no outro, você só está sendo um canal de ódio. Você não está sendo um agente transformador. E a música é transformação, certo? Então, aproveita as experiências de vida, se esforça um pouco mais para entender o que aconteceu e transforme isso em coisa boa para você e para os outros. Porque isso aí, você vai ser um artista humanista, cara. Um artista que faz a diferença na vida das pessoas sem ilusão. Certo? É nóis, valeu. Porra. Bom, galera, depois de uma dessa, não tem nem mais o que falar, né? A ideia vai ser essa, né? Eu cheguei aqui uma pessoa e tô saindo outra, cara. Porra. Isso é sensacional e espero que você aí do outro lado também que tá vendo esse vídeo hoje consiga captar, e tenho certeza que nosso público aí tá se transformando também através de um pouco dessas mensagens aí, um pouco desse bate-papo que a gente teve junto. Peri, o mar atravessou a rua, cara. Parabéns pelo trabalho, a gente vai se encontrar mais vezes aí no show, desejo toda a sorte e sucesso. Obrigado. Prazer, meu parceiro. Obrigado, valeu, galera, pela atenção. Obrigado, galera, até o próximo. Valeu. Salve.